Meus pais me expulsaram aos 18 anos e me deixaram sem abrigo. 10 anos depois, eles perderam tudo durante a crise de 2020, e então invadiram minha casa para morar enquanto eu estava fora. Esta é uma história de desabafo e só preciso de um lugar para desabafar. Não quero revelar nenhum detalhe que me identifique, especialmente para meus pais, caso eles estejam no Reddit. Por favor, não peçam por mais detalhes além dos que já forneci neste post. Tenho 30 anos e meus pais nunca quiseram ter filhos, foi praticamente um acidente, segundo o que os parentes disseram. Quando meus pais se casaram, eles alegaram que não teriam filhos. Minha infância foi boa no começo, mas acho que quando passei da fase fofa e adorável, meus pais perderam o interesse em passar tempo comigo. Ambos trabalhavam em seu próprio negócio, que era a sua vida, e eu sempre fui colocado em segundo plano. Não tinha outros parentes próximos, como avós morando perto, e eu sabia muito pouco sobre eles até me tornar adulto. Portanto, não tive uma família além dos meus pais durante toda a minha infância. Fui praticamente criado pela TV e pelos meus professores na escola. Meus próprios aniversários costumavam passar em branco, sem a presença dos meus pais. Eles apenas me davam algum dinheiro e me diziam para sair e comprar o que quisesse. Era mais ou menos a mesma coisa no Natal, às vezes, até nas compras de volta às aulas. Nem mesmo tínhamos uma árvore de Natal depois que completei 10 anos. Se eu fosse descrever meus pais, pense neles como aquelas pessoas que sempre se vestem de preto, bebem muito vinho e olham com desprezo para as pessoas. A última vez que os vi, eles ainda eram assim, embora meu pai agora usasse um aplique para a calvície. Quando completei 16 anos, perguntei aos meus pais se poderia trabalhar meio período em seus negócios, e eles apenas me disseram que não tinham vagas disponíveis ou algo do tipo. Poderiam ter sido mais diretos e falado que não me queriam lá. Após completar 18 anos, meus pais me informaram que, como eu era adulto, eles esperavam que eu me mudasse assim que possível. Eu trabalhava meio período porque ainda estava no ensino médio, e o que eu tinha economizado não era nem perto o suficiente para a faculdade. Pouco depois de terminar o ensino médio, meus pais me pediram para empacotar minhas coisas e sair. Eles me deram um aviso formal de despejo, que me dava 30 dias, e nem mesmo me ajudaram na mudança. Tive que pedir ajuda ao pai de um amigo que tinha um caminhão. Acabei alugando um apartamento ruim e trabalhando no varejo, porém o gerente inventou várias coisas para que eu seja demitido. No final ele foi acusado por várias pessoas de fazer isso e acabou sendo demitido por outras razões também que desconheço, já que foram mantidos em segredo, mas alguém me informou que roubo de cigarros estava entre as acusações. O gerente era um fumante inveterado. A empresa se recusou a me recontratar e apenas concordou em alterar o registro para indicar que fui dispensado em vez de demitido. Para manter meu currículo limpo, acabei indo à falência rapidamente, pois era terrível em administrar meu próprio dinheiro e não conseguia encontrar um emprego estável. Perdi meu apartamento e voltei aos meus pais pedindo ajuda, mas eles se recusaram a me acolher, nem mesmo por um curto período, para que eu pudesse me reerguer. Acabei sem teto e vivendo em uma barraca no quintal de alguém durante o inverno. Todos os meus amigos haviam entrado na faculdade, alguns em outros estados, enquanto eu era um rapaz falido que aceitava qualquer trabalho para sobreviver. Minha salvação veio quando uma vizinha dos meus pais descobriu que eu estava morando em uma barraca e me ofereceu abrigo por um tempo, para que eu não congelasse. Ela me ajudou a convencer meus pais a me fornecer informações sobre outros membros da minha família distante. Meus pais relutaram em dizer, presumo que por medo de serem julgados por terem me expulsado como fizeram. No entanto, eles forneceram as informações e me deram uma lista de contatos, enfatizando para que eu nunca mais os incomodasse. Entrei em contato com meus avós paternos e eles ficaram muito surpresos e felizes em me ouvir, pois não me viam desde que eu era criança e eu era o único neto deles. Depois de descobrirem minha situação, meus avós me levaram para morar com eles assim que puderam. Basicamente, eles me adotaram. Meus pais nem sequer foram ao aeroporto se despedir. Passei praticamente uma década sem nenhum contato com eles. Meus avós diziam que desprezavam meus pais por me tratarem tão mal, e legalmente os deserdaram, excluindo-os de seus testamentos. Ouvi dizer que meus pais não ficaram felizes com isso, mas também disseram que não se importavam, pois estavam bem e não precisavam de nada dos meus avós.
Essa afirmação acabou sendo equivocada. Após cerca de um ano morando com meus avós, consegui me dar ao luxo de começar a frequentar uma faculdade comunitária, obtive um diploma de associado e consegui um emprego decente graças a uma recomendação do meu avô. Eventualmente, meus avós se ofereceram para me vender sua casa, para que eles pudessem se aposentar no Arizona. Minha avó queria viver em um clima mais quente, pois o inverno frio estava afetando sua saúde a cada ano que passava. Fiquei triste ao vê-los partir, mas felizmente comprei a casa que eles me venderam por 1/3 do valor. Um tempo passou e eu viajei. Ao voltar, meus pais estavam em minha casa sem eu saber. Sim, meus pais estavam presentes. De alguma forma, eles invadiram e estavam morando na minha casa. Eles tiveram a audácia de me cumprimentar como se fôssemos grandes amigos quando entrei. Eu disse a eles para saírem, mas eles se recusaram, alegando que era a casa dos meus avós. Eu disse a eles que não era mais a casa deles, pois eles a venderam quando se aposentaram. Eles saberiam disso se tivessem se envolvido de alguma forma na minha vida, mas eles me abandonaram há 10 anos. Discutimos, e eles se recusaram a sair. Meu pai me disse que a casa era dos pais dele em primeiro lugar, o que significava que ele e minha mãe tinham o direito de morar lá se quisessem. Eu fui direto para o meu quarto, tranquei a porta e chamei a polícia. Quando os policiais chegaram, eles não me ajudaram. Meus pais alegaram que estavam lá há tempo suficiente para ter residência, o que era uma completa mentira, mas eu não tinha câmeras para provar que eles não estavam lá há um mês. Meus vizinhos também não tinham câmeras, então era minha palavra contra a deles acerca de quanto tempo eles realmente estavam lá. Eles estavam reivindicando direitos de posse. Disseram à polícia que tinham um contrato de aluguel verbal comigo e que eu estava tentando despejá-los ilegalmente, sem motivo. Minha mãe até chorou lágrimas de crocodilo ao contar isso. A polícia me disse que era uma briga familiar e que eu deveria recorrer à justiça para tirá-los de lá. Isso foi em 2020, e ir ao tribunal para qualquer coisa levava mais tempo por causa da pandemia. Enquanto isso, meus pais estavam morando na minha casa sem pagar aluguel e me provocando com isso. Consegui arrancar algumas informações deles. O negócio deles faliu, e eles venderam quase tudo que tinham para pagar suas dívidas. Restaram apenas alguns pertences pessoais. A expectativa deles era morar na minha casa sem pagar aluguel por um longo período. Eles conseguiram arrumar empregos rapidamente, meu pai como empregador e minha mãe como vendedora, e estavam ganhando dinheiro. A única coisa que contribuíam era para a conta de luz e água, o que basicamente significava entregar uma nota de dinheiro todo mês e dizer que eu deveria ser grato por eles estarem me pagando alguma coisa. Sempre que eu tentava discutir o aluguel adequado com eles, eles apenas diziam que era minha obrigação deixá-los morar de graça, já que roubei 18 anos de suas vidas. Então, eles ameaçaram parar de ajudar com as despesas de vez. Eu estava tão cansado disso tudo que acabei ligando para meus avós para explicar a situação. Eles ficaram muito descontentes e falaram com meus pais, mas eles ainda afirmavam que tinham o direito de ficar sim. Coloquei um calendário na sala e, todos os dias antes de saírem para o trabalho, eu riscava um dia com um marcador vermelho. O dia exato em que eles deveriam sair estava marcado com um grande círculo vermelho. Enquanto lutavam para encontrar um apartamento, eles tiveram que comprar um apartamento pequeno e de baixa qualidade na cidade vizinha, porque foi o único lugar que encontraram em tão pouco tempo, o que é bastante irônico, já que foi exatamente o que tive que fazer quando tinha 18 anos. Levei minha mãe para dar uma olhada no apartamento, pois dei carona a ela. Era terrível, as paredes eram verdes claras, o carpete parecia ter 20 anos e a única janela dava para uma parede de tijolos do lado de fora. Eles fecharam o contrato imediatamente e levaram o pouco que tinham para o apartamento no fim de semana, acabaram até exigindo a cama de casal e a TV de tela plana do meu quarto de hóspedes. Eu disse a eles para pegarem suas coisas logo, pois eu não queria mais aquilo em casa. Depois de passarem 5 meses dormindo naquele quarto, eles me olharam como se eu estivesse tratando-os como doentes e não exigiram mais nada. Assim que chegou o momento deles saírem de vez, comecei a trocar as fechaduras. Já havia chegado ao ponto em que eles poderiam viver debaixo de uma rocha, eu não me importava. No entanto, meus avós tiveram notícias recentes deles.
Ligaram para se gabar de que estavam começando um novo negócio semelhante ao anterior no mesmo estado onde estou morando agora. Estão no processo de retomar a posição em que estavam antes da pandemia, ganhando dinheiro e menosprezando os outros. Pesquisei sobre o novo negócio deles e parece que estão indo bem. Tem algumas críticas positivas. Meus avós disseram que, se eu quiser vender a casa, tudo bem. Meus pais não terão ideia da minha localização se eu me mudar. Entendo a necessidade de ter mais câmeras e estarei analisando essa possibilidade. Para aqueles que sugeriram deixar avaliações negativas no negócio deles ou expor o passado dos meus pais, sinceramente, não vejo motivo para isso. Vou pegar a estrada e simplesmente esquecê-los. No entanto, se eles cometeram fraude para iniciar esse novo negócio, então aí sim vou pegar um pouco de pipoca e assistir ao show quando eles estiverem em apuros. Eles terão que procurar alguém que possa ajudá-los. A vida dá voltas, não é mesmo? Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os relatos postados. E é claro, não esqueça de deixar seu like, pois assim o Pinguim ficará muito feliz.